Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho e você está no canal Machão da Gama para a primeira edição do nosso giro de notícias dessa quinta-feira. Infelizmente, após mais uma derrota do Vasco, né? O Vasco ontem foi derrotado por 3-0, goleado, né, pelo Botafogo no estádio Newton Santos e viu as chances, né, de se classificar para a Copa Libertadores através do Campeonato Brasileiro diminuírem bastante, né? O Vasco se complicou bastante em relação a isso no campeonato. O G7 ficou mais longe, a gente vai falar sobre isso, a gente vai escutar o treinador do Vasco, Fernando Diniz, analisando essa derrota, assumindo a culpa, né, pela derrota ontem, explicando por que a insistência com o Tietê, por que a insistência com o Matheus França. A gente vai escutar aqui o treinador do Vasco. A gente vai falar sobre Felipe Coutinho também. Fernando Diniz revelou que Felipe Coutinho chegou a cogitar a se aposentar do futebol. Enfim, bastante coisa aqui pra gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. A vinheta rodou agora. Bora lá então, meus amigos. Bom, eu sei que é chato pedir o like, pedir inscrição, você tá chateado aí com o Vasco nesse momento. Só de você estar aqui me assistindo, eu já agradeço demais, porque normalmente quando o Vasco perde, a gente quer se afastar das notícias, né? A gente não quer ficar consumindo conteúdo. Então, se você tá aqui assistindo é porque você, de certa forma, confia muito aqui no meu trabalho, gosta do canal, gosta de assistir, então isso já me deixa muito feliz. Mas se você puder deixar o like para o conteúdo ser divulgado para mais vascaínos, para o canal ter uma relevância aqui, eu agradeço. Se você não é inscrito e quiser se inscrever também, seja muito bem-vindo. Bom, ontem o Vasco foi derrotado no Engenhão, perdeu por 3-0 para a equipe do Botafogo e viu o G7 ficar mais longe, né? O Vasco teve dois confrontos diretos, né, que poderia colocar o Vasco dentro da zona de classificação para a Libertadores. O Vasco perdeu esses dois confrontos, os dois jogos aqui no Rio de Janeiro, e agora a chance, né, de se classificar para a Libertadores através do Brasileirão ficou muito difícil, né? O Botafogo se distanciou, o Fluminense joga hoje, pode abrir uma vantagem importante também. Então a situação ficou bastante complicada para o Vasco nesse momento. Ontem foi uma partida muito ruim do Vasco, né? O Vasco foi completamente dominado pelo Botafogo. O Vasco não conseguiu dar um chute no gol do Botafogo. Uma partida que eu acho que foi a pior do Vasco sob o comando do Fernando Diniz. Acho que é comparado apenas com aquele jogo contra o Juventude no primeiro turno, que o Vasco foi muito mal contra o time que era fraco, né? O Botafogo ainda tem uma equipe muito boa. A gente até teve algumas atuações com o Fernando Diniz, que o Vasco jogou bem, mas foi derrotado, não venceu, isso acontece. Contra o São Paulo mesmo, o Vasco fez um bom primeiro tempo, um bom início de segundo tempo, mas ontem não teve nada para se aproveitar, né? Ontem foi um horror do início até o final, deu tudo errado, enfim, ontem realmente foi complicado. Após a derrota de ontem, o Vasco continuou na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Tem jogos hoje ainda para complementar a 32ª rodada da competição. Após a partida, Fernando Diniz analisou o jogo, disse que o placar foi justo e assumiu completamente a responsabilidade. Ele disse que o Vasco jogou muito mal e que a culpa, né, da derrota de ontem foi dele. Confira só. Acho que o placar de 3-0 refletiu que foi o jogo. O Botafogo, tirando os minutos iniciais do jogo, que o Botafogo estava respeitando bastante, a gente estava com controle sem agredir muito, máximo até 10 minutos do jogo. Depois o Botafogo foi dominante, a gente marcou mal e jogou mal. Então o placar refletiu que foi o jogo, e eu sou o grande responsável por isso, porque foi uma partida que a gente praticamente não teve chance de ganhar o jogo. Eles criaram mais que a gente, eles finalizaram mais, acho que tiveram também mais posse, marcaram melhor, fizeram mais falta na hora que era fazer falta. Então foi uma partida que, uma vitória meio inquestionável. Fernando Diniz também explicou a entrada de Matheus França. Matheus França que foi mal no jogo passado, mas Fernando Diniz repetiu a substituição, colocou Matheus França hoje no jogo de ontem de novo, e ele foi mal de novo. Diniz explicou. O Matheus França tem treinado também nessa função, precisava de um jogador que conseguisse chegar mais à frente, que desse ritmo. Isso até melhorou. A gente voltou para o segundo tempo melhor que no segundo. O começo do segundo tempo foi melhor que como a gente terminou o primeiro tempo. A gente começou atacando mais, criando mais chance, o Andrés Gomes entrou mais no jogo. E estava 1-0, o Botafogo estava criando um pouco mais que a gente, mas a gente estava um jogo mais equilibrado. A gente também tinha chance de empatar o jogo, tivemos uma grande chance de empatar, não empatou. E
e a gente ficou desorganizado de uma maneira que não precisava. A gente estava, o segundo gol, a gente estava com a posse no campo de ataque. O Hugo tinha entrado no lugar do Barros para ficar mais por trás para dar contenção. Ele passa e deixa o meio exposto. O Matheus também estava fora de posição. E tomamos um gol de contra-ataque. Ali praticamente definiu os rumos da partida. Depois tomamos um gol de bola parada. O Fernando Diniz foi perguntado também por que Cauã Barros e Hugo Moura não jogam mais juntos, né? Essa dupla de volantes que estava dando mais sustentação ali para o time do Vasco. O time do Vasco tomava menos gols quando os dois estavam jogando. Diniz disse que uma coisa não tem muito a ver com a outra, que os dois podem voltar a jogar junto em algum momento, e tentou explicar o que aconteceu no jogo de ontem. Em qualquer momento eles podem jogar juntos, mas a gente não tomou o gol só porque saiu o Hugo Moura. Agora também não tem mais aquela história que a gente não sofria gol quando o Barros saiu jogando, que a gente gosta de acreditar nessas coisas infantis. Até outro dia parecia que o... Como é que é? Dá mais sustentação, mas assim, o time não vive só de sustentação. Se uma hora eu achar que isso vai fazer o time não é só sustentação. O jogador da posição, é o Tietê, nada impede de jogar o Barros com o Hugo Moura. Nada impede. Tem sustentação, o Hugo Moura foi expulso contra o Fortaleza, jogamos com o jogador a menos, o Tietê naquele jogo fez uma partida muito boa, jogamos com o jogador a menos e tivemos sustentação, o jogador a menos. Então não é só porque joga os dois que poderia ter um pouco mais de sustentação, a gente poderia, mas não era isso. O jogo de hoje não é muito simples, foi isso. Se foi só botar os dois, a gente vai resolver o problema. A gente hoje abriu o meio, muito meio, abriu o meio, não é os volantes, não tem a ver com os volantes, tem a ver com o sistema como um todo. A gente identificou o jogo do Botafogo, é um jogo diferente do que eles estavam jogando antes, tem mais ideias do novo treinador, tem muito jogo pelo corredor central, a ideia era fechar o centro do jogo. A gente tomou muita bola dentro, tivemos que correr para trás, e então a gente estava lento para se articular. Então, assim, se de repente joga os dois, a gente poderia ter perdido, o questionamento ia ser um outro. O time faltou articulação. Mas, eu repito, não impede nada de jogar os dois juntos. As circunstâncias, se a gente pegar o meu retrospecto aqui, desde quando eu entrei em termos de desempenho dos jogadores, no fundo nós ficamos com 3 jogadores para 2 vagas. O Tietê estava muito bem de machucar, depois o Barros entrou muito bem e o Hugo Moura teve muito bem comigo. Então, dos 3 iam jogar 2. Em determinado momento, se lá contra o Fortaleza o Hugo Moura não era expulso, talvez a dupla depois para frente seria o Hugo Moura e podia ser o Hugo Moura e Barros. Eu vou colocando aqueles que eu acho que merecem as circunstâncias, o contexto de tudo que está acontecendo. Então, nada impede de jogar os dois. Tá? Obviamente que a gente vai ganhar mais sustentação. Pode ser que uma hora que a gente não consiga criar o questionamento, ganhou sustentação, mas perdeu celeridade, a gente está saindo. A tua pergunta é justa, está tudo certo, é isso mesmo. Se jogar os dois, a gente vai ganhar mais sustentação. Vai ganhar mais sustentação, pode ser que falte outras coisas. E é assim mesmo o futebol. Tá? Então, a gente, assim, contra o Fluminense, jogou o Hugo Moura jogou o Barros e o Tietê. E a gente teve sustentação. Então, não é uma coisa só. Não é, o time hoje foi mal marcando como um todo. Uma peça só é querer achar uma coisa fácil. E não foi só por conta disso que o time não teve sustentação. Tá aí, né? Essas foram as explicações do treinador do Vasco, Fernando Diniz, após a derrota de ontem por 3-0 contra o Botafogo. Um jogo, o pior do Vasco, né, na temporada. Ontem foi realmente complicado. Complicado demais, meus amigos. Mas enfim, vamos embora. Pensar no Juventude agora, né? Tem que ganhar do Juventude aí de qualquer jeito para, enfim, chegar a esses 45 pontos. Quem sabe voltar aí a sonhar com essa Libertadores, mas a Libertadores ficou muito difícil. Vamos continuar aqui escutando o Fernando Diniz, porque ele participou, né, do 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, que aconteceu na terça-feira, e ele revelou lá que Felipe Coutinho quis parar de jogar futebol, que Felipe Coutinho quis se aposentar. O técnico do Vasco fez críticas, né, à forma como o futebol e principalmente os jogadores são tratados no Brasil, e disse que o país precisa de uma revolução mais psicossocial do que tática. Enfim, eu acho que a parte mais interessante, né, do que o Diniz falou, que chega a ser uma surpresa, foi quando ele fala, né, que o Felipe Coutinho chegou a pensar a abandonar o futebol. Confira só. Minha meta, o que eu persigo a vida inteira é mudar a vida de um John Kennedy, de um Ryan e gente desse tipo, que precisa de ajuda, de um Coutinho que também precisa de ajuda, porque tem dinheiro e passou por grandes clubes, disputou a Copa do Mundo, mas queria parar de jogar.
agora não quer mais parar de jogar, como foi com o Marcelo, como foi com o Felipe Melo. No fundo, todo mundo precisa de ajuda. Esse meio que a gente vive é um meio extremamente violento e castrador. A gente fica exposto a todo mundo sabe, acha que sabe o que a gente passa e ninguém quase sabe. Ser treinador e ser jogador aqui no Brasil é uma coisa das mais difíceis. Tá aí, meus amigos. Coutinho que com o Fernando Diniz evoluiu bastante. Eu acho que a gente tem que elogiar esse Diniz. O Rayan evoluiu muito, o PH evoluiu muito, o Coutinho evoluiu muito. Ele conseguiu evoluir realmente o time do Vasco. Comete seus erros, mas também tem os seus acertos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Saudações. Até a próxima. Fui!